Fala Makers, estamos de volta com mais um tutorial e até o final deste tutorial eu quero que vocês entendam então como funciona a organização dos desenhos dentro do Fusion, como navegar na área de trabalho, o que é a timeline e algumas preferências que vão fazer toda a diferença durante o seu projeto. Estamos de volta então com mais um tutorial do MakerMind e eu quero que vocês entendam então como funciona a organização dentro do Fusion 360. A primeira coisa que a gente vê logo de cara aqui seria esses arquivos ou essa estrutura de árvore que tem do lado esquerdo aqui. Então vocês têm essas setas que expandem os arquivos, né, que expande a árvore e que é de cara aqui um componente. Quando você vê esse quadradinho aqui, na verdade esse cubinho, esse cubo seria o ícone para um componente. Então logo de cara nós temos aí um componente à disposição para a criação do nosso projeto. E lembra que no último vídeo eu falei que uma das coisas saudáveis, um dos hábitos saudáveis que a gente pode adquirir ao começar um novo projeto no Fusion é criar um novo componente. Por quê? Porque se você já começa de cara criando vários desenhos, vários corpos, vários sólidos dentro deste componente inicial, o seu projeto pode acabar virando uma bagunça. Então vamos entender o que é um componente. Eu vou pegar um arquivo aqui já modelado e eu quero que vocês entendam que o componente ele nada mais é do que como se fosse um container. Imagina um container cheio de caixas e essas caixas guardam objetos específicos e dentro desses objetos a gente então tem aí uma organização de como o projeto é montado. Então vocês veem aqui que esse projeto foi extremamente bem organizado porque ele tem vários componentes separados e dentro desses componentes então nós temos vários objetos que se repetem, como por exemplo corpos, origem, corpos e origem, corpos e origem, e aqui nós temos um a mais que seriam corpos, origem e sketches, né? Bodies, origin e sketches. Eu vou explicar com mais detalhe o que seriam os sketches, que são os desenhos 2D do Fusion, e o que são os corpos, que são os bodies. Os bodies então são os sólidos, são objetos que a gente cria na modelagem 3D. Mas organizando dessa forma, e pense aqui que cada desenho desse foi criado para desenvolver aquele objeto, foi criado para desenvolver aquele sólido. Então você mantém uma estrutura organizada, você não tem que ficar procurando qual desenho foi utilizado para quê. E os corpos, então, os sólidos não ficam bagunçados, não ficam aí embaralhados, e você vai ficar perdido então no seu projeto. Uma outra prática muito saudável seria você nomear cada objeto, cada componente, cada corpo, cada desenho que você for criando. Porque uma vez que você cria um componente, ele vai ser criado como componente 1. Um corpo, corpo 1, body 1, body 1, sketch, sketch 1, sketch 2, sketch 3. Então, dessa forma, a cada componente, a cada objeto que você for criando, você pode ir dando nomes, como aqui ele criou a blade, né? Então eu sei que se eu quero mexer na lâmina do objeto, eu vou procurar o componente blade. O grip, que seria a parte de pega, né? E ele ainda separou a pega superior e a pega inferior do estilete aqui. É a parte esquerda e a parte direita, né, do objeto. Então eu tenho aqui a parte esquerda e a parte direita do objeto. Então isso são formas da gente deixar o objeto, deixar o nosso desenho cada vez mais organizado. Isso não só auxilia na sua navegação, como também num projeto em conjunto, num projeto trabalhado aí em parceria com outras pessoas para que as pessoas entendam qual foi o seu raciocínio na hora de modelar e também para modificar esse objeto fica muito mais fácil. Ou até mesmo para uma engenharia reversa.
Aqui eu vou distribuir arquivos para que vocês possam estudar como eles foram feitos e vão estar organizados dessa forma. Vocês então têm a capacidade de fazer uma engenharia reversa de como que foi que eu cheguei nesse resultado. Então se torna um programa extremamente bem resolvido em forma de organização, não só como os softwares antigos que a gente já tem costume, que eram só baseados em layers e cores, né? Então ele tem uma estrutura extremamente inovadora e uma estrutura extremamente poderosa aí. Uma outra coisa que a gente pode utilizar ao nosso benefício em termos de organização, vocês vão ver que cada componente desse, ele tem uma bolinha aqui do lado que você pode ativá-lo, como se eles fossem o componente ativo naquele momento, para que você possa editá-lo. E os outros componentes, se eles estiverem aqui com o olhinho ligado, né, de forma que nós estejamos aí visualizando os outros componentes, eles ficam meio que em wireframe, aí, numa estrutura de linhas, para que não interfira, mas você ainda possa utilizá-lo como referência para modelar alguma coisa, certo? Então vocês podem ativar o componente superior, que seria o componente master, né? E aí você vai ter acesso a visualização de todos os componentes que estejam ligados, ou você pode isolar aí, por exemplo, aqui a lâmina como o componente a ser editado neste momento. Uma outra forma que a gente tem de orientar também, se vocês vierem aqui na barra superior, em Tools, é ativar o módulo de componentes por cor. E aí ele vai dar cores aleatórias a cada componente. Isso se reflete aqui também na linha do tempo. Essa linha do tempo eu já vou falar o que é, mas você veja então que você tem componentes separados por cores, então você consegue identificar qual componente é qual aqui na edição, e você vê também qual comando criou cada um desses componentes, ou o que seria aqui os comandos utilizados para criar cada componente desse. Então, isso aqui embaixo que eu estou me referindo se chama linha do tempo, timeline, e ela nada mais é do que um registro de cada comando que você utilizou para criar então esses objetos dentro do Fusion. E você pode voltar no tempo, olha que bacana, você pode voltar aqui no tempo num determinado momento do seu trabalho, né, do seu projeto, e utilizar disso de várias formas. Você pode, aqui já começa uma das ferramentas paramétricas do Fusion, porque você tem como editar um comando que você deu lá atrás, ou seja, isso é parametrização também. Você poder modificar o seu projeto voltando no tempo também é uma forma de parametrizá-lo. Você pode agrupar grupos de comandos para você se organizar, você pode copiar objetos criados lá atrás para utilizá-lo lá na frente, e todas as modificações que você fizer voltando no tempo, ela vai se refletir então para frente também. Isso é bom, tem seus bônus, mas também tome muito cuidado, porque dependendo da modificação que você fizer, o Fusion não vai gostar e vai criar aí uma série de alertas por exemplo, se você apagar uma estrutura que foi utilizada para fazer um objeto que está lá na frente, e ele vai reclamar e ele vai falar, cadê a estrutura que eu me referenciei para fazer esse objeto? Então você tem que tomar muito cuidado. Ao longo dos nossos projetos a gente vai entender isso muito melhor. Uma outra característica muito importante dessa estrutura de componentes é que quando você está com um componente ativo, você veja então que a sua linha do tempo se resume a apenas comandos utilizados para criar aquele componente. Então cada componente que você ativa, você veja que a linha do tempo se reorganiza, então você fica concentrado a utilizar somente os comandos que foram utilizados para criar aqueles objetos que estão dentro daquele componente. Então, está aí a estrutura organizacional do Fusion, que é fantástica, inovadora e muito fácil de utilizar e da gente se orientar. Muito bem, como que a gente então navega no Fusion? Se você está utilizando o mouse, e eu estou utilizando um mouse aqui normal de desenho, aquele mouse com 3 botões, que tem uma rodinha no meio, você usa a rodinha então para se aproximar e se afastar do objeto.
Onde o seu mouse estiver apontado vai ser a sua mira. Então, se eu tiver com o mouse aqui no canto, ele vai dar zoom no canto. Se eu tiver com o mouse no objeto, ele vai dar zoom, então, nesse objeto. Você utiliza então a rodinha do mouse para essa navegação. Se você quiser dar um pan, o que é um pan? É uma mãozinha que arrasta então o seu objeto para dentro da linha da área de trabalho. É só apertar então o botão da rodinha aqui. E se eu quiser então rotacionar, eu uso essa mesma rodinha pressionada, porém eu pressiono Shift antes, pressiono a rodinha e aí eu tenho essa órbita que eu faço em volta do objeto. Da mesma forma, se eu não estiver utilizando um mouse e estiver utilizando um mousepad de um laptop, é só eu utilizar os 2 dedos. Então, com 2 dedos é como se eu estivesse utilizando a rodinha. Eu vou dar o pinch, né, para zoom out e zoom in, e vou utilizar então também 2 dedos para dar o pan e o shift, 2 dedos para rotacionar em volta do objeto. Mas eu tenho também esse cubo. Se você não tiver nenhuma janela aberta, nada, né, tiver aqui só na área de trabalho do Fusion, a gente percebe que tem esse cubo no lado direito superior do Fusion. E então eu tenho a casinha, que seria a minha visão, a minha home vision aí, né, minha visão de casa, vamos dizer assim, inicial. Eu posso clicar então nesse cubo para obter outras visões. Então aqui eu tenho uma visão ortogonal frontal, e eu posso clicar nessas setinhas aqui, então eu tenho uma visão ortogonal direita, uma visão ortogonal traseira, uma visão ortogonal esquerda, e eu posso também obter as visões de cima e as visões de baixo. Essas visões ortogonais são muito boas para quando a gente está modelando e quer uma visão precisa de um lado, de uma lateral, né, do objeto que a gente está modelando. E você tem aqui visões intermediárias, né, que seriam os cantos aqui do cubo, e cada lugar desse que você clicar, então você vai ter uma visão diferente. E se você clicar no cubo e segurar, você tem um efeito parecido com aquele do Shift, que seria de rotacionar o modelo de forma aí livre até obter a visão que você deseja, ok? Eu falo aqui que a visão é ortogonal porque ela não tem nenhuma deformação. Porém, se você vier aqui embaixo nesse displayzinho aqui, nesse ícone que parece um monitor, esse display settings, e selecionar a opção câmera, você vai ver que nós temos aqui uma opção ortográfica e uma opção perspectiva. Quando eu seleciono essa visão perspectiva, eu vou ter então uma deformação do meu objeto, o que seriam aí pontos de fugas na representação do objeto, o que deixaria ele mais próximo aí da visão do olho humano, né? Sem ser uma visão de desenho técnico. Isso é muito bom para renders e para animações, o que deixa o objeto mais realista. Porém, quando a gente está modelando, o ideal é que você utilize aí a sua visão ortográfica, tá? Repare aí no seu Fusion como que está esse ajuste e saiba que esse tipo de ajuste existe e está aqui embaixo no display. Ok, pessoal? E eu gostaria aqui agora de cobrir alguns parâmetros dentro das preferências do Fusion, porque se você procurar, como é um programa web-based, né, um programa baseado aí em nuvem, se vocês procurarem aqui onde estão as preferências do programa, né, então saiba que esses ajustes estão aqui no ícone do seu nome, no canto direito superior do programa. Aqui então eu tenho aqui o PS de Paulo Sampaio, e eu tenho aqui então a opção preferências. Quando eu clico nessa opção preferências, eu tenho então vários ajustes que podem ser feitos para customizar o programa da melhor forma possível, do jeito que você quer mexer. Eu quero destacar aqui então 3 páginas muito importantes para que vocês nesse primeiro momento ajustem o seu Fusion da mesma forma como está o meu, para depois, quando vocês estiverem mais à vontade com o programa, vocês possam ir modificando e colocando da forma como vocês bem entenderem. Mas a primeira página seria aqui em General, então eu quero que vocês
Vejam como a minha janela está configurada e que vocês deixem a sua janela exatamente igual à minha. Uma outra janela que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é na parte de design. Então é muito importante que vocês deixem essa janela design exatamente como está a minha aqui. E logo depois eu gostaria então que vocês viessem até aqui embaixo em Units and Value Display e deixassem também essa janela igualzinha à que está a minha aqui ajustada. Como eu falei, ao longo do tempo, quando vocês ficarem mais à vontade com programas, vocês vão poder modificar essas preferências da forma como vocês bem entenderem. Porém, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês tivessem, então, essas telas ajustadas da mesma forma como o meu Fusion, para que a gente possa aí, então, trabalhar em conjunto, sem confusão e que vocês possam aproveitar da melhor forma possível os tutoriais. Então, pessoal, para hoje é isso. Eu espero que vocês estejam aí se empolgando e ficando cada vez mais próximos, né, da gente chegar no dia D aí de começar a desenhar, começar a projetar, a começar a colocar nossas ideias para fora da cabeça dentro do computador e preparar tudo isso então para fabricação digital. Como eu sempre falo, seja ela impressora 3D, router CNC, corte a laser, enfim, colocar a sua criatividade aí para voar, ok? Muito obrigado, se inscrevam no canal se você já não é inscrito, ative o sininho porque tem muitos tutoriais aí preparados para você, então eu não quero que você perca nenhum deles. E também deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se ele está fazendo diferença para o seu conhecimento a respeito do Fusion da fabricação digital. Nós também estamos lá no Instagram, no P Sampaio BH, e também no MakerMind no Facebook. Acompanhe-nos lá nas outras plataformas para que vocês tenham acesso aí a mais conteúdo a respeito do que eu faço no meu dia a dia. Okay? Muito obrigado, te vejo no próximo tutorial e até a próxima.